dia, alunos, bom dia, tutores, bom dia, professora Vanessa. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa aula. Vamos dar início à nossa 7ª aula, que é a nossa penúltima aula, né, professora, antes da nossa prova. Né? Eu espero que vocês estejam compreendendo bem a disciplina, nós estamos falando bem da realidade de vocês mesmo, o legal dessa disciplina é que é isso que a gente está abordando dentro da realidade da escola. Então vamos recapitular a aula anterior, né? e dar início. Na nossa aula de hoje nós vamos falar exclusivamente sobre o Fundeb e os impostos que compõem a arrecadação para o repasse para o Fundeb, né? Então vamos recapitular a nossa aula anterior? Nós falamos sobre o programa Brasil Profissionalizado, sobre o programa Caminhos da Escola, falamos sobre a formação pela escola, falamos sobre o PAR, que é o Plano de Ações Articuladas, sobre o Proinfância, o Proinfo, a prestação de contas dos recursos do FNDE, a fiscalização da aplicação dos recursos do FNDE e Conselho de Acompanhamento e Controle Social, CACS. Então, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos começar falando hoje sobre o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Então, pessoal, é o seguinte, nós comentamos bastante nas 2 aulas anteriores sobre os programas do FNDE, a importância desses programas, como que eles auxiliam, né, a nossa escola, o progresso na nossa escola. Esses programas, eles são fundamentais para a nossa escola ser ser efetiva, né? E hoje nós vamos nos voltar para o assunto do Fundeb. Então vamos entender o que é o Fundeb? Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Foi criado pela Emenda Constitucional 53 de 2006 e regulamentado pela Lei número 11.494 de 2007. O Fundeb, pessoal, ele começou a vigorar em 2007, 1º de janeiro de 2007, e pelo decreto número 6253 de 2007, em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, que é o Fundef, que vigorou de 1998 a 2006. Então, pessoal, é o seguinte, de 1998 até o ano de 2006 era o Fundef, que estava em vigor, né? E a partir do 1º de janeiro de 2007 já começou a vigorar o Fundeb. Ele demorou cerca de 2 anos, até 2009, para ele ser concluído mesmo, mas ele começou a vigorar em 2007. Mais para o final da nossa aula, nós vamos fazer um pouco de uma comparação do Fundef para o Fundeb. O que agregou, né? O que o Fundeb veio para melhorar no que era o Fundef, né? Então vamos lá. O Fundeb, ele é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito estadual. Então é um fundo por estado e o Distrito Federal, num total de 27 fundos, formado na quase totalidade por recursos provenientes dos impostos e transferências dos estados. Nós falamos bastante sobre isso nas aulas anteriores, né? O que é imposto, o que é tributo, como que é feita as transferências dos estados, né? Nós falamos também que o município por si só, ele tem uma arrecadação muito baixa, então ele é muito dependente dos estados, né? Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por força do disposto do artigo 212, nós também já falamos inteiro esse artigo nas aulas anteriores, da Constituição Federal. Além desses recursos, ainda compõe o Fundeb, a título de complementação, uma parcela de recursos federais, sempre que, no âmbito de cada estado, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Independentemente da origem, todo o recurso gerado é redistribuído para aplicação, aqui pessoal, exclusiva na educação básica. Então, o que significa isso? Que se a arrecadação ela não atinge o total mínimo,
a União ela tem que ir lá e ela tem que compor esse valor, né? Ela não pode deixar, não compôs, no próximo mês vai compor. Não, a União ela tem que ir lá e ela tem que fazer essa diferença, distribuir, repassar essa diferença, né? É até interessante, professora, que esse assunto Fundeb já foi trabalhado em aulas anteriores. O que acontece? Que a palavra-chave do termo Fundeb é educação básica, ou seja, são recursos para custear o financiamento das atividades e do desenvolvimento do ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. E é interessante também relembrar que realmente todos os municípios, os estados, recebem valores adequados, dependente da quantidade de alunos, para fazer a manutenção da escola, o desenvolvimento do ensino. E quando esse valor ele não é suficiente, recorre à União para suprir essa demanda, porque dependendo de algumas situações que às vezes a escola ou então até mesmo aquela Secretaria Municipal de Educação ou estadual não consegue se planejar, em algum momento tem um déficit daquele valor de recurso. Então logo, como até nós já vimos trabalhando anteriormente, disciplinas anteriores, a escola, ou seja, a Secretaria Municipal ou a Secretaria Estadual de Educação recorre ao governo federal para ter um suprimento desses fundos, para que assim as atividades ocorram de maneira tranquila e realmente sejam efetivadas dentro do município ou dentro do estado. E para isso a gente precisa de recursos, né, professor? Mesmo. Não pode faltar. Então vamos lá. Com vigência estabelecida para o período de 2007 e 2020, sua implantação começou, como eu comentei aqui com vocês, em 1º de janeiro de 2007, sendo plenamente concluída em 2009. Quando o total de alunos matriculados na rede pública foi considerado na distribuição dos recursos e o percentual de contribuição dos estados, Distrito Federal e municípios para a formação do fundo atingiu o patamar de 20%. Então, esse é o percentual que a gente trabalha hoje. Da arrecadação dos impostos, repassado 20% para o Fundeb. Logicamente, não de todos os impostos. Por isso que eu quero convidar vocês aqui para a gente rever, para a gente passar uma descrição sobre quais os impostos que nós usamos, né, para fazer o repasso para o Fundeb. Nós precisamos falar sobre eles, pessoal, porque mais para o final da aula nós vamos comentar como que funciona o Fundeb, da onde que vem o dinheiro do Fundeb. Fica muito vago se nós falarmos apenas, né, professora, vem dos impostos, né? Mas isso, são tão inúmeros. De quais impostos, como que é feito esse cálculo, né? Então, como a gente está falando sobre contabilidade mesmo, é muito interessante que vocês entendam a fundamentação, a característica de cada um desses impostos, né? Então, vamos começar falando sobre o FPE e o FPM. O que são? São fundos de participação dos estados, né, do Distrito Federal e dos municípios. Então, fundo de participação dos estados e fundo de participação dos municípios. Constitui uma das modalidades de transferências de recursos financeiros da União para os estados e municípios, prevista no artigo 159 da Constituição Federal. Então, pessoal, como que funciona isso? A União, ela arrecada, ela tem a arrecadação dela e, como diz a Constituição aqui, o artigo 159 da Constituição, a União ela é obrigada a fazer um repasse para os estados e para os municípios. Então, esse aqui são esses fundos que nós comentamos agora. Fundos de participação dos estados e fundos de participação dos municípios. Ele é o dinheiro que é repassado da União para os estados e para os municípios. ICMS. ICMS é o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. É um imposto estadual, ou seja, somente o governo dos estados do Brasil e do Distrito Federal tem competência para instituí-lo. Então, nesse caso aqui, é um imposto arrecadado direto pelos estados. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar sobre ICMS, né? Sim. Muitas vezes assim, a gente não sabe como que faz esse cálculo. Geralmente, quando a gente vai fazer uma compra, a gente não vê o ICMS, a gente só vê aquela alíquota do lado, né? Vamos dar um exemplo aqui, tem lá um ICMS de 12%, mas você só vê essa alíquota. Vamos colocar, para uma indústria, só para explicar aqui brevemente como que funciona para vocês. Uma indústria que ela fabrica um produto,
ela vai destacar na nota de venda dela o ICMS. Esse ICMS ele já está embutido no valor do produto, por isso que eu falo que a gente não vê a diferença dele, a gente só vê a alíquota. Então, o que acontece? Quando essa indústria vende, ela passa no caso está embutido no produto, ela repassa para o consumidor, para o varejista, para o atacadista, né? E quando ela compra a matéria-prima dela para ela produzir, ela também vem creditado na nota dela o ICMS. Então faz uma compensação, né? Se ela vendeu e deu lá 100 mil de ICMS e das compras dela deu 80 mil de ICMS, faz uma compensação crédito e débito, vai sobrar, no caso ela pagaria 20 mil reais de imposto, né? Desse imposto, né? Então daí sobre todas essas arrecadações, um percentual o Estado passa para o Fundeb. E é até interessante, né, professor, a gente observar que trabalhando com essa disciplina contabilidade na escola, a gente pode observar os inúmeros impostos que realmente nós pagamos e as porcentagens que são distribuídas para financiar a educação, já que um dos lemas, podemos dizer assim, de qualquer gestor que está na presidência ou no estado ou no município é voltado primeiramente para a educação, em tese, né? Uhum. Mas realmente todos esses impostos, esses recursos, é interessante que o cidadão tenha conhecimento, porque assim ele sabe analisar, sabe descrever realmente se aquilo está sendo aplicado e também fazer uma fiscalização, já que é obrigação do cidadão perante a sociedade, acompanhar o desenvolvimento não só dos seus interesses pessoais, mas também da educação como um todo, já que nós custeamos, fazemos o financiamento através dos nossos impostos e logo temos a obrigação realmente de solicitar que temos uma educação de qualidade, de primar, pela aquela educação que venha trazer benefícios à nossa sociedade como um todo, já que de forma indireta, que às vezes no dia a dia nós nem percebemos, nós estamos financiando toda essa educação, e não somente a educação, como outros critérios também na nossa sociedade. Então, eu acho bem interessante que todo cidadão tenha esse conhecimento dos impostos. Sabemos que é um pouco limitado, específico, porque somente aqueles que estão, como eu posso dizer assim, na mídia, ICMS, CPMF, que é outro tema que voltou, né, na nossa sociedade nos últimos dias, né, nos últimos meses. Então, é bem interessante ter esse conhecimento de uma maneira geral e sucinta de todos os impostos, porque eles estão vinculados diretamente ao financiamento da nossa educação. Para a gente foi uma vitória a queda do CPMF, agora voltou a falar sobre esse assunto novamente. Pois é, e com outra nomenclatura, né? Interessante. Então, é bem isso mesmo, pessoal. Logicamente que vocês não vão saber, como que eu faço esse cálculo, porque é muitos detalhes, né? A gente teria que ter várias aulas, por exemplo, para estudar o ICMS, para estudar o IPI. Então, mas para vocês terem uma noção, como que é esse imposto, como que funciona, né? Então ele é destacado, no caso você não vê ele diretamente ali, mas ele está com certeza embutido dentro do preço do produto que você comprou. IPI exportação. A transferência de parte da arrecadação do IPI para os estados, Distrito Federal e municípios foi determinada pela Constituição de 1988. Que fixou o repasse de 10% da arrecadação do imposto proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. Então, esse imposto ele é recolhido e ele é repassado, do total dele, 10% é repassado para o Fundeb, né? Desoneração de exportações. A Constituição Federal de 1988 deu o primeiro passo para a desoneração dos produtos exportados. Os produtos industrializados foram desonerados tanto de IPI quanto de ICMS. Para minimizar os efeitos de uma eventual queda no valor das arrecadações dos estados, decorrente da implementação dessas novas regras, a Lei Complementar número 87 definiu as transferências de recursos financeiros por parte da União aos estados e municípios. Então, essa desoneração, ela acabou criando uma queda na arrecadação. E com isso, essa lei de 87 definiu as transferências de recursos por parte da União aos estados e municípios. Então, assim, com essa desoneração, os estados e municípios poderiam vir a sofrer, né, com a queda de arrecadação. Então, entrou lá essa lei complementar, dizendo, não, vocês não vão sofrer, a União vai compor esse valor que vai deixar de arrecadar. Como que funciona isso?
quando a gente importa um produto, uma matéria-prima, por exemplo, para a gente industrializar, a gente paga imposto, né? E quando a gente exporta, também tem um imposto. O que foi feito aqui nessa desoneração? Que quando, por exemplo, assim, eu vou fabricar esse material aqui. Então, são vários itens que eu vou precisar. Vamos supor que essa ponta aqui, ela seja importada. Então, só que o princípio de tudo isso aqui é exportação, né? Então, vamos supor que eu vou industrializar esse item para eu exportar. Então, eu vou produzir isso aqui para eu vender para fora do país. E essa ponta aqui, ela é importada. Eu estou comprando de outro país para agregar no meu produto. E eu pagaria IPI sobre isso, certo? Então, o governo resolveu dar um incentivo. Por quê? Porque senão a carga tributária fica muito alta e eu perco muita competitividade no mercado para eu poder vender o meu material. Então, o que acontece? Se eu vou comprar a ponta dessa caneta aqui para produzir o meu material para exportar, eu não vou pagar o IPI sobre ela, ou eu vou pagar uma alíquota menor. Por quê? Porque daí vai reduzir a tributação sobre o meu produto e eu vou conseguir ter um preço melhor para competir lá fora, no mercado lá fora. Com essa desoneração, ainda teve uns fatores que foram muito comentados em cima disso. Por quê? Porque quando a gente fala assim, a gente está falando só de matéria-prima, só que a gente tem que ver que o know-how, a parte intelectual, quem vai fazer a criação dos produtos é muito cara. E isso a gente não importa. Então, ela fica toda embutida no preço do nosso produto. Então, vamos supor, eu vou estar conseguindo uma redução de impostos nessa matéria-prima aqui, só que vamos supor que seja um produto muito cheio de tecnologia, então eu tenho uma parte de engenharia muito grande, né, para fazer esse produto, para elaborar, para criar um produto novo, e no caso eu estou pagando muito bem essas pessoas, então tudo isso é agregado no produto para ser feita a formação de preço para vender. Então acontece que eu acabo perdendo bastante a minha competitividade aí também, porque essa parte da criação, da tecnologia, ela é muito cara, né? ITCMD. O que é isso, gente? É o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Então, Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. É um imposto brasileiro de competência estadual também, devido por toda pessoa física ou jurídica, quando da transmissão de bens ou direitos como herança, diferença de partilha ou doação. Então, isso ficou bem claro, né? Se eu herdo, por exemplo, um bem, um imóvel, alguma coisa, no caso, isso é repassado para o meu nome e eu vou pagar um imposto sobre isso, né? Por isso que fala, qualquer coisa que a gente venha fazer uma documentação, alguma coisa, tudo isso, a gente tem que pagar alguma coisa, né? E quando é feita a doação, pessoal, também. Quando eu recebo de doação, vamos supor que foi, eu estou dando um exemplo, né? Mas eu recebi foi doado para mim uma casa e eu vou colocar essa casa no meu nome, eu também pago imposto sobre isso. IPVA, esse tenho certeza que todo mundo sabe o que é. Imposto sobre a propriedade de veículos. Então, quem paga esse imposto somente quem tem veículos. Automotores. É um imposto estadual cobrado anualmente. No caso, o IPVA a gente paga ou parcela única ou em 3 vezes, né, a parcela dele. Antigamente, eu achava que o IPVA ele era um imposto totalmente voltado para estradas, rodovias, para a melhoria disso. E não é, gente. O IPVA ele é um imposto que ele é arrecadado e ele tá solto, ele está disponível para o Estado aplicar na educação, aplicar na saúde, aplicar onde ele estiver necessitando de recursos. Então, o IPVA ele não é um imposto exclusivo para as estradas, né? Para manutenção. Para manutenção das estradas. Tem uma história que eu estava vendo na internet das pessoas fazendo críticas, porque sobre todos os veículos, né? Só que, por exemplo, vamos supor uma pessoa que tenha um iate, no caso, que é marítimo, né? Mas uma pessoa que tem um iate, ela não paga IPVA. Então, o pessoal fala assim, isso aí acaba indo muito contra as regras, né? Porque muitas pessoas, às vezes, que tem lá um carrinho básico para andar, né? O preço da gasolina que já está difícil de manter,
tem que pagar o IPVA. E uma pessoa lá, por exemplo, que tem um bem muito alto, porque no começo, quando foi elaborado, eles colocaram também para barcos, esses transportes marítimos, isso, né? Mas para quem tem um iate não precisa pagar IPVA. Então, não é automotor? E outra coisa também, tem algumas isenções, uma tabela de isenções para não pagar IPVA, uma tabela meio grande, então não tinha necessidade de a gente abordar ela aqui. Mas carros a partir de 15 anos, por exemplo, já não tem mais necessidade de pagar IPVA. No estado de Rondônia é 15 anos, no estado de São Paulo, por exemplo, é 20 anos. Então, o carro que tem mais de 20 anos de uso, né, de fabricação, desculpa, ele não precisa mais, a gente não precisa mais pagar IPVA. De certa forma, já está em desuso, né, professor? Então, se torna ambíguo essa... Mas é engraçado a gente falar sobre isso, porque quando uma pessoa vai adquirir um veículo, eu já conversei com bastante pessoas que estavam com problemas financeiros e tal. Quando uma pessoa vai adquirir o veículo, ela não coloca tudo na ponta do lápis, né, professora? Então, eu vou comprar meu carro, vou dar tanto de entrada e vou parcelar em 60 suaves parcelas e pronto. E não é bem assim que funciona. Para a gente fazer o cálculo de quanto que vai custar um carro para a gente tem que ver o valor da parcela, calcular um valor, logicamente que não vai ser correto, mas de desgaste, calcular o valor do IPVA, que muita gente esquece de calcular. Que é anualmente. E, consequentemente, o seguro, que a gente não pode esquecer nos dias de hoje, né, professora? Cota parte de 50% do ITR devido aos municípios. Gente, o que é o ITR? É o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, de apuração anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza localizado fora da zona urbana do município, de competência da esfera federal. Então é o seguinte, os imóveis localizados fora da zona urbana, os imóveis localizados na zona rural. Ressaltando que a pessoa que não possua, a gente está focando bastante, por exemplo, a professora Vanessa, ela tem um imóvel aqui na cidade e ela tem outro imóvel na zona rural. Então, você vai pagar o ITR. Pessoas que residem na zona rural e possuem apenas um imóvel no seu nome, no caso, esse localizado na zona rural, ela está livre de pagar o ITR. Então, esse é um imposto mais voltado para quem tem mais de um imóvel, né? E logicamente que é um imposto que ele vai ser cobrado com base no seu imóvel localizado na zona rural. E complementação da União. Função supletiva e redistributiva exercida pela União. Gente, supletiva e redistributiva, mediante complementação de recursos ao Fundeb, quando no âmbito de cada estado e no Distrito Federal, o valor médio ponderado por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Então, quando esse valor não alcançar o mínimo definido nacionalmente, é função da União redistribuir o valor para fazer essa complementação, que é o que nós conversamos aqui no começo da aula. Tanto que esses termos, função supletiva e redistributiva, tem essa função, vai suprir aquela necessidade, já que a escola, no caso, a gente, em âmbito geral, a Secretaria Estadual ou Municipal de Educação não chegou à quantidade mínima de alunos, né, exigido pela legislação para redistribuir aquele valor. Logo, a União tem a obrigação e o dever de fazer essa complementação, ou seja, de suprir essa necessidade para que a escola, no caso, aquele município, aquele estado, venha ter realmente os recursos adequados para o desenvolvimento das suas atividades. Exatamente. Então, pessoal, demos uma passada sobre esses impostos e eu queria falar para vocês que são esses os impostos que são utilizados para efeito de arrecadação de recursos do Fundeb, né? Então, vamos falar agora do funcionamento do Fundeb. Então, olha aqui que vocês já vão rever tudo que nós acabamos de falar. Em cada estado, o Fundeb é composto por 20% das seguintes receitas:
Fundo de Participação dos Estados, que é o FPE, Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o nosso famoso ICMS, Imposto sobre Produtos Industrializados proporcional às exportações, que é o IPI exportação, desoneração das exportações, que foi a Lei 87 de 96, né? Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação, que é o ITCMD, e Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, que é o IPVA, e cota parte de 50% do Imposto Territorial Rural, ITR, devido aos municípios. E, logicamente, falamos da distribuição da União, quando tudo isso ainda não suprir o valor mínimo, né? Então, olha como que funcionava, gente. Em 2007, alguns desses impostos, o repasse era de 16,66%. E olha aqui, ó, outros impostos, 6,66%. Então, a União ainda fazia uma complementação de 2 bilhões. Em 2008, esse de 16 já subiu para 18 e o que era 6% subiu para 13. E a União complementou com 3,2 bilhões. E em 2009, tudo foi... Lembra que nós comentamos no início da aula que o Fundeb ele começou a vigorar em 2007, só que ele só foi finalizado mesmo em 2009, que foi quando em 2009 foi instituído 20% sobre todos esses impostos. E a União ainda fez uma complementação de 5,1 bilhões. Aí de 2010 a 2020, continuou os 20%, vai continuar, né? E aqui na complementação da União, ó, 10% da contribuição dos estados e municípios. Foi feito, foi aplicado um outro percentual aí. Os recursos do Fundeb são distribuídos de forma automática, sem necessidade de autorização ou convênios para esse fim, e periódica, mediante crédito na conta específica de cada governo estadual e municipal. Por que nós falamos isso aqui? Porque nas duas aulas anteriores, professora, a gente falou bastante sobre os programas do FNDE, né? E muitos dos programas a gente tem que fazer um convênio para a gente obter aquele programa, para obter aquele recurso, para ter o cadastro no programa. E no caso daqui do Fundeb, não. O Fundeb, o dinheiro, ele é repassado de forma automática, sem necessidade de convênio, não. Porque é uma obrigação, né, dos estados, da União dos Estados, do município, dispor desse valor aqui. E já que é um recurso que todos os impostos que nós trabalhamos na aula de hoje servem para financiar, e mensalmente nós fazemos as contribuições desses impostos. Então, realmente se tornaria objetivo esse transporte de recursos, essa manutenção dos recursos, essa transferência de recursos ser automático, já que as necessidades das secretarias de educação, tanto municipal e estadual, são planejadas realmente no início do ano letivo, mas elas são desenvolvidas durante esse ano. E os recursos são passados de maneira automática e realmente de uma maneira que vá, como eu posso dizer, uma conta que cada secretaria, né, como foi citado durante a aula, tem para repassar esses recursos, e cada um desses repassos de recursos tem a prestação de contas, que é bem interessante a gente observar, que tem essa responsabilidade, porque muitas vezes, como em aulas anteriores foi trabalhado, a escola, a Secretaria Municipal de Educação ou estadual recebe os recursos, mas não é repassado para as escolas. Por quê? Ou o gestor daquela escola não tem conhecimento daqueles programas que existem para fazer o desenvolvimento da educação básica, ou simplesmente desconsidera ou não vai atrás, né? Dependendo da situação, como já foi trabalhado em algumas aulas. Então é bem interessante o conhecimento de todos esses programas que financiam a educação, que não são poucos. Tem programa voltado tanto para o transporte dos alunos, merenda escolar, consultas oftalmológicas, todo tipo de programa que venha permitir que o aluno esteja em sala de aula, que o aluno se desenvolva como um cidadão realmente que merece ser. E eu tenho comentado bastante com os nossos alunos, professora, para ter esse interesse de ir atrás dessas informações, né? Porque muitas... praticamente tudo a gente encontra dentro do site do FNDE. Inclusive, ele disponibiliza até os formulários que a gente tem que preencher para dar início à solicitação de determinado convênio, né? Então, está tudo muito explicado dentro do site do FNDE. Mais uma curiosidade aqui que eu acabei esquecendo de comentar com vocês, sobre o IPVA.
Como que é feita essa arrecadação? Vamos supor que a professora, ela tem o veículo dela, eu tenho o meu, e ela está na cidade de Nova Mamoré e eu estou em Porto Velho, né? Então, a professora, ela vai fazer, vamos supor que o nosso imposto seja o mesmo valor, para a gente não complicar muito aqui. Você vai pagar R$1.000 de PVA e eu também. Então, desses R$1.000, 50% é do Estado e 50% é do município que está, no caso, o carro que está. Então, o que vai acontecer? Aqui nós estamos falando de R$2.000, R$1.000 da professora e R$1.000 do IPVA do meu carro. Então, R$500, no meu caso e no dela, vai para o Estado, que seria para o Estado de Rondônia. E R$500 vai ficar na cidade de Porto Velho e R$500 vai ficar na cidade de Nova Mamoré. Então, a divisão é feita assim, 50% fica pro Estado e os outros 50% fica na cidade da qual está registrado o veículo, né? Pessoal, como eu comentei com vocês, nós vamos fazer aqui uma breve comparação sobre como era, né, o Fundef e como, no caso, hoje funciona o Fundeb. Então, a abrangência do Fundef, ele era no ensino fundamental, né? Aqui nós já conseguimos ver uma melhora muito significativa, né? No caso, como eu comentei com vocês, isso aqui vigorou até 2006. A partir de 2007, que entrou o Fundeb, passou a ser educação infantil, ensino fundamental e médio, né? Número de alunos atendidos, olha esses números aqui, pessoal. Isso é porque a gente vai falar aqui só até 2012, né? Mas, ó, no censo escolar de 2005, número de alunos atendidos, 30,2 milhões. Aí nós vamos agora falando isso aqui do Fundef, né? Agora nós vamos falar do Fundeb. No primeiro ano, que foi em 2007, que quando começou, já foi para 35,6 milhões. 2008, 40,2 milhões. No terceiro ano, que foi 2009, 45 milhões. E no último ano, que no caso que a gente vai ver aqui, que é 2012, 42 milhões. Então, a gente está falando aqui de 4 anos, né? Uma diferença praticamente de 12 milhões de alunos, é uma diferença muito significativa. Aí, olha aqui, pessoal, a gente vai falar sobre esses impostos aqui que nós acabamos de comentar. O que entrava como fonte de recursos para o Fundef? Entravam, nós estamos falando aqui de contribuição dos estados e municípios de 15%, aí entrava o que nós falamos FP, FPM, ICMS, IPI, desoneração de exportações e complementação da União, como já era, né? Dá uma olhada aqui nesse lado da tabela, que é o Fundeb, a partir de 2007. Então, tudo isso aqui começou a vigorar, antes era 15% quando era Fundef, e aqui nós já começamos com 16%, fomos para 18% e hoje nos encontramos nos 20%. Todos esses impostos que eram aqui no Fundef continuaram no Fundeb, ressaltando que nós incluímos aqui o imposto de transmissão, causa, morte e doação e o IPVA. E, no caso, a cota parte de 50% do ITR devido aos municípios. Então, o que isso quer dizer? Que nem o IPVA, nem o imposto sobre a transmissão, causa, mortes e nem o ITF, eles eram aplicados dentro do Fundef. E no Fundeb, eles já entraram em vigor. Isso quer dizer o quê? Mais arrecadação, mais recursos para melhorias do ensino, melhorias da infraestrutura da nossa escola, né? Então, o intuito é que isso seja repassado de maneira correta, para que chegue no destino final e nós conseguimos fazer o que for necessário para melhoria da escola, né? Montante de recursos, contribuições sem a complementação da União. No Fundef, 35,2 bilhões. E aqui, como nós falamos aqui, de 2007 a 2020. Isso, pessoal, nós estamos falando sem a complementação da União. Então, a gente está falando só do quê? Da arrecadação desses impostos. Então,
Em 2007 já entrou 44,9 bilhões. Nós acabamos de ver que nós agregamos alguns impostos dentro do Fundeb, então a isso também se deve esse aumento da arrecadação. Segundo ano, 60 bilhões. No terceiro ano, 67 bilhões. E no último ano de 2012, 96 bilhões. Então, é uma diferença de 2006 até 2012... partiu de 35 bilhões para 96 bilhões. A complementação da União ao fundo, aqui nesses valores não existe a complementação e aqui nós vamos falar somente da complementação, quanto que foi complementado pela União. No Fundef, né, 313 milhões. Não há definição na Constituição de parâmetro que assegure o montante de recursos da União para o fundo. E aqui no Fundeb nós já temos, 2 bilhões em 2007, 3,2 em 2008, 5,1 bilhões em 2009 e 10,4 bilhões em 2012. E daí total geral de recursos do Fundo de Contribuição mais a complementação da União. Então aqui, 35,5 bilhões previstos para 2006, isso no caso do Fundef. E em 2007, no Fundeb, né? 46,9 bilhões, no segundo ano 63 bilhões, no terceiro ano, que é 2009, 72 bilhões e no último ano 106 bilhões. Esses 106 bilhões nada mais é do que a soma da arrecadação desses 96 bilhões com mais a complementação de 10 bilhões da União, né? É interessante a gente ver como aumentou, né, a arrecadação de recursos do Fundef para o Fundeb, né? Então, por essa tabela nós conseguimos enxergar que teve uma melhora muito significativa, né, professora? Aumentou a arrecadação, os impostos, ou seja, temos muito mais recursos necessários para o desenvolvimento da nossa secretarias estaduais e municipais de educação, já que o Fundeb é exclusivamente para o financiamento das ações da educação básica. Da educação básica. E assim, é muito interessante que vocês tenham um pouco desse conhecimento sobre quais impostos são disponibilizados para ser feita a arrecadação por Fundeb, né? Quem nunca... Aqui nesse caso a gente falou de IPI de exportação, né? Mas nem quem nunca ouviu falar de IPI, né? Teve um momento em que foi reduzido o IPI sobre os veículos e teve um aumento muito grande de venda sobre os veículos. Por quê? Como eu expliquei para vocês do ICMS, que a gente não vê, a gente só vê a alíquota, a gente não vê o valor, né, quando a gente está comprando, o IPI ele é diferente, o IPI ele vem destacado na nota. Então, se eu compro um produto de R$100 e é destacado R$5 de IPI, eu vou pagar R$105. Ele é somado, porque o IPI, ele é feito o cálculo, no caso, como a gente pode dizer, por fora da nota. No caso, ele não tá, é por fora do preço do produto, ele não está embutido dentro do preço do produto. Ele está, logicamente, ele está sendo pago, mas por fora. A gente vê um valor por fora. Eu espero que vocês tenham entendido bem como funciona essa parte dos impostos, né? A próxima é a nossa última aula, nós vamos finalizar esse conceito dos programas, falar um pouco mais sobre alguns outros programas, né? E que todos estejam preparados aí para a nossa aula de resumo. Vocês sabem, pessoal, que a gente não consegue abordar muita coisa no nosso resumo, né, professora? Porque são muitos assuntos, né? Muitas vezes dentro da aula a gente acaba dando uma repassada, porque a gente não consegue focar muito dentro de um determinado assunto, porque tem algumas coisas que são bem complexas mesmo, por isso que eu tenho sempre ressaltado para vocês terem o interesse de procurar esse material fora das nossas aulas, né? Para complementar, né? Porque realmente o nosso material didático, às vezes ele é um pouco limitado, porque determinados assuntos, eles têm uma profundidade muito maior que em relação a outros. Então, essa busca de procurar entender, compreender a legislação, porque tanto contabilidade na escola, quanto a outra disciplina, né, que é a administração de materiais que estão sendo trabalhados, tem legislações específicas, contabilidade é que possui inúmeros impostos. Então, aqueles que são rotineiros no nosso dia
dia, a gente consegue associar. E é interessante porque quando você tem esse conhecimento, busca compreender qual o tipo de imposto, você também pode, como eu posso falar, cobrar se realmente ele está sendo utilizado. Exatamente. Se realmente o seu município, o seu estado está utilizando, está fazendo essa cobrança junto ao governo federal desses recursos que são repassados. Já que todos os impostos nós pagamos diariamente, né, para que a educação, através do Fundeb, passe esse recurso tanto para a educação municipal quanto estadual. E é interessante também que tenham as contribuições de todos na nossa atividade de sala, para a gente poder compreender a realidade que todos passam no ambiente do seu trabalho, na escola em que você trabalha. Então, esperamos com as contribuições de todos para deixar a nossa aula enriquecedora e que o assunto, assim, como eu posso dizer, seja melhor fixado com todas as contribuições. Exatamente, porque falando da realidade fica muito mais produtiva, agrega muito valor à nossa aula, né? E assim, quando nós falamos de contabilidade, logicamente que tem algumas pessoas, até comentei com a professora Andréia numa aula, que tem pessoas que vai se identificar muito com essa disciplina, e a gente sempre fala assim, procure para fazer outros cursos mais profundos, né? Porque assim, essa disciplina de contabilidade na escola, ela serve para você saber o que acontece, da onde que vem o dinheiro, para onde que vai, quais recursos, onde é aplicado, né? E, logicamente, para você falar assim, eu quero aprender a fazer os cálculos, eu quero saber como que funciona, esse aí seria um outro momento, né, professora? Um curso bem mais profundo nessa parte de cálculo. Aqui o intuito é a gente conhecer da onde que vem o dinheiro e como ele é distribuído, né? Eu espero que todos estejam presentes aqui na nossa atividade. Aguardo vocês para a correção. Até a próxima aula, que no caso é a nossa última aula antes da prova. E aguardo todos até a próxima aula. Olá, alunos, tutores. Vamos dar início à correção das nossas atividades, ressaltando a importância da participação de vocês. Não deixem de contribuir para ficar mais rica aqui a nossa discussão, né, professora? Antes da gente dar início às questões, vamos falar brevemente sobre o resumo da nossa aula de hoje. Então, nós falamos basicamente sobre o Fundeb, né, e os impostos que compõem a sua arrecadação, que é Fundo de Participação Estadual, Fundo de Participação Municipal. Falamos sobre o nosso ICMS, IPI Exportação, a desoneração das exportações, ressaltando que essa desoneração ela teve uma redução, né, da arrecadação, mas a União ela foi lá e ela completou esse valor para os estados nem os municípios ficarem no prejuízo, né? Falamos do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes, doação. Falamos do nosso famoso IPVA, a cota parte de 50% do ITR devido aos municípios, que é o imposto sobre o imóvel da zona rural, né? A complementação da União, muito importante, o funcionamento do Fundeb, né? Quanto que é repassado, o comparativo do Fundef versus o Fundeb, para vocês verem, verificarem como teve muito crescimento com o Fundeb, né? A gente começou a ter, a arrecadação ela ficou muito mais elevada, isso significa mais recursos para os nossos estados, para os nossos municípios e, consequentemente, para as nossas escolas. Então, vamos às nossas questões. Muitas contribuições, professora Vanessa? Pois é, até o momento tivemos uma, porque teve novamente, né, informações sobre o sinal, que não está muito bem, mas vamos ficar aguardando, né, até o final da nossa correção. Vamos contribuir, pessoal. Vamos à nossa primeira questão. O que é o Fundeb? Temos alguma contribuição dessa, professora? Sim, nós temos o Polo Centro, do aluno Antônio, que diz: é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação,
bem colocado e realmente foi o conceito que trabalhamos na aula de hoje. Tem algumas características peculiares, né, que nós vamos estar discutindo durante as outras questões. Isso. Dando uma completada aqui nessa questão, né, como o aluno comentou, ele é formado na sua totalidade por recursos provenientes de impostos, que são os impostos que nós conversamos na aula de hoje, e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por força do disposto no artigo 212 da Constituição Federal. Além desses recursos, ainda compõe o Fundeb, a título de complementação, uma parcela de recursos federais, sempre que no âmbito de cada estado, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Independentemente da origem, todo o recurso gerado é redistribuído para aplicação aqui exclusiva da educação básica, né? Então, nós falamos bastante sobre isso na aula de hoje, né? Sobre essa complementação da União, né, professora? Que quando o valor arrecadado fica abaixo do mínimo estipulado, então a União ela tem que complementar esse valor. E essa atividade, né, professora, de fazer a suplementação, a redistribuição desses recursos, ela está elencada na nossa Constituição, como já foi trabalhado em disciplinas anteriores. Tanto que a União tem que, dos recursos e dos impostos arrecadados nacionalmente, é 18%, e dos estados e municípios nós trabalhamos 25%, ou seja, para distribuir a porcentagem desses recursos dentro dos programas existentes para o financiamento da educação. E o que eu acho interessante, igual a gente sempre comenta que a gente viu isso em algumas aulas, em algumas disciplinas anteriores, mas é muito interessante porque acaba que uma disciplina acaba completando a outra. Isso, e é interessante a gente falar de um assunto e vocês já linkarem com uma aula que vocês assistiram, né? Por exemplo, eu já vi isso, que interessante. Quando a gente já viu, fica muito mais fácil a gente absorver a informação, uma nova informação, né, professor? Porque tanto que, no caso, o conceito da redistribuição, tanto supletiva como visto na aula anterior, nós estamos contextualizando agora com os impostos, ou seja, especificando que o Fundeb, ele financia a educação básica, ele valoriza os profissionais da educação e como é que é mantido esse fundo, né? Quais são os impostos que fazem a manutenção desses fundos, que arrecadam? De onde é que vem esse dinheiro? Então, trabalhando na aula de hoje, a gente já citou anteriormente em aulas passadas o conceito, o objetivo, e na aula de hoje estamos dizendo como é que é mantido, estabelecido através desses recursos, quais são os impostos, de onde deriva, como é feita essa distribuição, qual é a porcentagem. Então, é bem interessante realmente, como a professora Aline falou, ter essa contextualização, porque realmente uma disciplina em determinados assuntos estão ligados a outras, né? E o nosso conhecimento vai ficando avançado. Muitas pessoas vão falar assim, nossa, eu não sabia que a arrecadação do IPVA ia para a educação. E como eu falei, ele é um imposto que ele fica ao dispor do estado, do município. Então, eles podem utilizar em qualquer uma dessas funções. No caso, se estiver precisando do recurso para a saúde, é disponibilizado. Se estiver precisando para a educação, é disponibilizado. Então, é interessante a gente saber, por exemplo, um imposto tão conhecido que o município, o estado, ele pode resgatar esse valor para aplicar na educação, Isso né? mesmo. E outra coisa também, como recapitulando durante a aula, que esse recurso, todo esse financiamento do Fundeb para ministrar o desenvolvimento tanto da Secretaria Municipal e Estadual, ele é automático. Como a professora Aline citou, não há necessidade de um convênio, ou seja, aquele recurso ele é passado automaticamente, anualmente, dependendo da necessidade daquele estado, daquele município. Exatamente. Questão 2. Quais são as receitas que compõem o Fundeb? Nós falamos bastante nessa disciplina sobre receitas e despesas, então as nossas despesas para onde a gente vai destinar o recurso, né? Onde a gente vai aplicar o recurso são as nossas despesas, e as receitas da onde que o dinheiro está vindo. Temos alguma contribuição, professora? No momento dessa questão 2 não, mas vamos retomar a questão 1, que nós temos uma contribuição da aluna Flora, de Costa Marques. A Flora sempre contribui nas nossas aulas. Presente, né? Ela cita, é um fundo que fornece recursos para todas as etapas da educação básica, desde creches, pré-escolas, educação infantil, ensino fundamental e médio até a educação de jovens e adultos. Ele entrou em vigor em janeiro de 2007 e deve se estender até o ano de 2020. Exatamente. Muito bem colocado, Flora. Por quê?
que a gente não deve esquecer da educação de jovens e adultos, porque é um programa, ou seja, uma educação voltada para aqueles que não tiveram acesso em idade própria ao ensino fundamental, ao ensino médio, e o governo criou essa nova modalidade de educação para atender essa nova, como eu posso dizer, essa nova parcela da sociedade, que é o servidor, que é o trabalhador, que não teve aquela opção naquele momento para continuar os estudos, e tem essa nova modalidade de educação, que é o de jovens e adultos, que o Fundeb, ou seja, também financia o desenvolvimento dessas atividades. É porque o intuito do Fundeb é financiar até o término do ensino médio, né, Isso professora? mesmo. Então, como acontece no EJA, né, são as pessoas que não conseguiram concluir. Então, logicamente que essa modalidade também está inclusa dentro do Fundeb, Isso né? mesmo. Então, vamos à nossa questão 2. Quais são as receitas que compõem o Fundeb? Vamos lá, pessoal. Em cada estado, o Fundeb é composto por 20% das seguintes receitas. Vamos lá. Fundo de participação dos estados, o nosso FPE. Fundo de participação dos municípios, o nosso FPM. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é o nosso ICMS. Imposto sobre produtos industrializados, proporcional às exportações. Desoneração das exportações. Imposto sobre a transmissão, causa mortes e doações. Muitas pessoas poderiam até não saber, né, que esse é um tipo de imposto que é também aplicado na educação. Imposto sobre a propriedade de veículos automotores e cota à parte de 50% do imposto territorial rural devido aos municípios. Esse aqui é um imposto arrecadado pelo município. São poucos os impostos que são recolhidos pelo município. A grande parte deles já são para os estados, e cabe aos estados fazer essa distribuição, né? Por isso que a gente sempre comenta o quanto que o município ele é dependente do estado, né? Professora, dessa questão 2, a aluna Flora novamente, né, está com a participação, e ela veio realmente ratificando a resposta que foi comentada agora. Ela cita que tem o FPE, né, que é o Fundo de Participação dos Estados, o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, incluindo os recursos relativos à desoneração de exportações, de que se trata a Lei Complementar número 87 de 96. Ou seja, então, é interessante a participação de todos nas nossas atividades, porque você fica complementando e ratificando as informações que nós estamos repassando e também os conceitos, porque eles estão contextualizados com outras disciplinas que nós estamos trabalhando em aulas anteriores e também em disciplinas que já terminaram. E conhecer esses impostos é de extrema necessidade, porque você pode orientar o seu gestor. Nossa, o recurso que veio não era para vir esse valor. Nós temos uma quantidade de alunos que supera, então o recurso deveria ser maior. Então, até mesmo para questionar, nós precisamos ter essas informações. Porque muitas vezes, como eu até citei já durante a aula, a Secretaria de Educação, tanto municipal e estadual, recebe aquele recurso, no entanto, em virtude de alguma situação, não faz o repasse por completo. Aí vem com a justificativa, então você tendo esse conhecimento pode ajudar o seu gestor, o seu diretor de escola a fazer essa cobrança junto à Secretaria de Educação ou municipal. Também. Exatamente. E é como a professora falou, às vezes dá uma orientação, né, que a gente fala bastante sobre a gestão participativa, Isso né, mesmo. professora? Então, qual que é o foco disso? É todo mundo se ajudar para que o resultado final seja o mais próximo do esperado, né, professora? Vamos à questão 3. Na sua opinião, quais os principais avanços para a educação trazidos pelo Fundeb? Temos alguma contribuição? Sim, temos do aluno Antônio, do Polo Centro. Ele diz: em relação ao conhecimento, infelizmente ainda não podemos visualizar, porém temos que entender que é um programa novo. Esse programa conseguiu cobrir todo o território nacional e com isso, futuramente, poderemos ver uma melhora na educação. Realmente, porque muitas secretarias de educação, tanto estadual quanto municipal, e até mesmo as escolas de alguns municípios do Brasil, que é enorme, ou seja, não tem o conhecimento desse programa, e não só do Fundeb, mas de outros programas também que o governo federal tem para poder financiar o desenvolvimento da nossa educação, especificamente da nossa educação básica. Também temos uma contribuição da aluna Flora de Costa Marques, que ela cita: o aumento de responsabilidade dos municípios pelo atendimento educacional, fica mais evidente a evolução das matrizes
matrículas no ensino fundamental, como na região sudeste, que saltou de 21% para 51% do total de matrículas públicas. Olha só. Muito bem interessante a aluna citar esse percentual, porque as secretarias municipais de educação, tanto estadual ou não, elas têm essa nova responsabilidade, porque o recurso ele é distribuído de maneira proporcional à quantidade de alunos que está matriculado na escola ou não. Então, de certa forma, obriga aquele gestor a prisar por um aumento dos alunos dentro da escola. Então, é interessante, muito bem colocado da nossa aluna Flora. E concluir, né, professora, porque quando a gente, na verdade, assim, não tem como a gente fugir disso. Quando a gente é cobrado, a gente fica mais, né? Então, fica atento às responsabilidades. Isso, exatamente. Então, o que acontece? Essa quantidade, ela tem que ser passada de maneira correta. Eu cheguei a conversar sobre isso com a professora Andréia, porque se essa informação é passada errada, todo o recurso é disponibilizado de maneira errada, né? Mesmo. Então, é muito importante que isso seja feito, muito bem feito, na verdade. Mais alguma contribuição, professora? A questão 3 ainda não. Não? Questão 4. Cite os programas desenvolvidos por sua escola financiados pelo Fundeb, relacionando as forças e as fraquezas, né? A gente sempre fala aqui dos pontos fortes e fracos na sua execução. Eu sempre falo isso porque eu não gosto de... tem muitas pessoas que focam só nos pontos fracos, né? E eu sempre ressalto que sempre tem um ponto forte a ser ressaltado e a gente nunca pode esquecer dele para não gerar um desânimo, um desconforto, né? Em qualquer tipo de assunto eu estou falando. Temos alguma contribuição? Sim, a aluna Flora, novamente de Costa Marques, citou a Provinha Brasil. Também é um dos programas que é financiado pelo Fundeb, e é interessante porque, como essa questão é interativa, cada escola ela utiliza um programa. Como a aluna Flora citou, na escola em que ela trabalha, a Provinha Brasil, podemos citar em outros programas também, ou seja, depende da necessidade, como aquele gestor, através da gestão participativa, está utilizando esse recurso, o que ele está dando prioridade inicialmente, porque, como já foi tratado em aulas anteriores, deve ter um planejamento daquilo que vai ser invertido, qual o recurso, e todas essas ações nós podemos remeter ao nosso projeto político-pedagógico, que é o documento estrutural que vai, ou seja, dirimir o percurso que a escola vai ter que seguir em busca da melhoria do desempenho dos seus alunos, da infraestrutura, ou seja, tudo aquilo que venha viabilizar uma educação realmente de qualidade. E como até o nosso aluno tinha citado anteriormente, o Antônio, que esse programa, o Fundeb, apesar dele inicialmente tratar exclusivamente de alunos do ensino fundamental, viu-se a necessidade também de passar para o ensino médio, para a educação de jovens e adultos, já que a nossa Constituição garante que o governo, os municípios, os estados, o Distrito Federal tem como um dos princípios viabilizar e ministrar um ensino de qualidade para a educação básica. Tanto que também podemos citar que a Constituição não elenca, a nossa LDB, a educação superior. Sim. Porque a prioridade é fornecer uma base aos nossos alunos, aos nossos cidadãos, à sociedade como um todo, para que esse percurso da educação superior, profissionalizante, seja um passo dado. Por quê? E que venha a ser alcançado porque a base foi necessária e suficiente para essa questão. Nós estudamos também, professora, na nossa disciplina de legislação, bastante sobre o nosso atual Plano Nacional de Educação, né? Onde tem, está bem ressaltada essa parte do ensino superior, que nós temos várias metas para o nosso ensino superior, né? E temos alguma contribuição? Vamos retomar a questão 3. A aluna Nayara, né, do Polo Nova Mamoré, ela cita, o Fundeb ele passou a alcançar não só o ensino fundamental, mas também a educação infantil e ensino médio, o que veio aumentar a distribuição de recursos. Realmente podemos observar que esse foi o principal avanço para a educação trazidos pelo Fundeb. E o gestor escolar está cada vez mais preocupado em realizar um censo escolar com êxito. Muito bem colocado. Que é o que nós comentamos aqui agora. Isso, porque a quantidade de recurso, o valor, a porcentagem daquele recurso que vai ser distribuído à escola, ou tanto estadual ou municipal, está baseada no censo escolar. Então, esse censo realmente tem que estar de acordo com a realidade daquela escola, daquele município, daquele estado. E é interessante que... Como é o nome dessa aluna aqui? Nayara. Também sempre participativa das nossas aulas. Ela ressaltou o quê? O primeiro tópico da nossa tabela de comparativo de Fundef versus o
Fundeb. O que antes era só ensino fundamental. E um dos principais avanços para ela é que começou a contemplar a educação básica como um todo, né? Fundamental, o ensino médio, educação de jovens e adultos. É muito interessante mesmo. Esse foi um avanço, acho que significativo, muito significativo, né? E como a professora Vanessa comentou há pouco, essa parte da gestão participativa para a utilização dos recursos, ela é muito importante, porque como eu sempre comento com vocês, no departamento dela, ela sabe da necessidade, no meu departamento eu sei da necessidade, cada um sabe da sua necessidade. Então a gente precisa ter um diálogo para a gente definir quais serão as nossas metas, e daí nós voltamos a falar sobre o quê? Planejamento. O nosso planejamento, para ele ser bem feito, tem que haver essas conversas, para a gente não ficar procurando problemas onde não tem, para a gente só definir no nosso planejamento os problemas que devem ser resolvidos mesmo, ou aquelas as metas que nós realmente precisamos, que vão agregar valor para a nossa escola, para a nossa educação, né? E dentro desse planejamento, saber como eu vou fazer para executar o meu planejamento, ter o meu plano de contingência, a minha fiscalização, porque a gente não pode planejar nada sem estar prevendo lá na frente uma fiscalização. Então, tudo isso é muito importante. Nós temos mais alguma contribuição? Até o momento não, professora, mas foi interessante as contribuições da aula de hoje, porque contextualizou o nosso assunto, nós podemos identificar a realidade que vocês convivem, também a realidade que nós trabalhamos no âmbito educacional também sabemos, e realmente o conhecimento é a palavra-chave, a gente poder identificar os avanços, conhecer aquilo que a nossa escola precisa e que tem o direito, e que tem um recurso voltado para cada uma das necessidades. Então é interessante realmente ratificar essa gestão participativa em todos os setores da estrutura organizacional, desde você como eu posso dizer, como um supervisor da escola, como um elemento formador que está lá dentro para contribuir para o desenvolvimento dos nossos alunos, porque todos os membros da escola, eles são formadores, não é somente o docente. E cada um tem uma visão, né? Cada pessoa que está ali dentro, ela tem uma visão do seu departamento, do setor onde está trabalhando, da professora, a merendeira, a diretora, a secretária, né? Quem está trabalhando dentro da secretaria. Então é muito importante mesmo. E como a professora ressaltou agora, cada escola, ela tem a sua, como que eu posso dizer? Cada escola tem a sua maneira de agir, porque tem a sua necessidade. Uma escola tem uma necessidade diferente de outra, né? Então, por isso que é muito importante. E por isso que é legal também a gente conversar com pessoas, igual a gente está fazendo aqui agora, de outras escolas, né, professora? Para a gente ver qual é a necessidade da escola da Nayara, por exemplo, vai ser diferente da necessidade da escola da Flora. Então, é muito importante mesmo a gente conversar. Por isso que a gente sempre bate na tecla de o pessoal sempre participar bastante aqui na nossa interação, né, professora? Isso mesmo. Que bom que hoje o Sinal contribui um pouco, recebemos as interações, né, as participações dos nossos alunos e agradecemos. E que realmente o conteúdo da aula de hoje tenha sido fixado, e dúvidas podem procurar através do chat, nós estamos lá disponibilizados para responder, né, qualquer sugestão também, estamos abertas as ideias, né, novidades para melhorar a nossa aula. Exatamente, eu agradeço a todos a atenção, espero que tenha agregado bastante conhecimento para vocês. A nossa próxima aula é a nossa aula 8 dessa disciplina, a nossa última aula antes da nossa prova. Então, vamos aproveitar a próxima aula, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão a ser abordada, vamos aproveitar esse momento, né, da nossa próxima aula. Então, eu agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.